Vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é para você que já assistiu 1 milhão de tutoriais de inteligência artificial, já viu vídeos de Midjourney, de Dali, de Leonardo AI, já testou mil e uma plataformas, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora da criação do prompt, quando você chega lá, você não consegue tirar o resultado que você gostaria de dentro da inteligência artificial. E no fim do dia, acaba desistindo e partindo para um banco de imagens, ou partindo para tentar outras alternativas que não a IA. Eu estruturei um guia completaço com 7 passos para vocês conseguirem desenvolver prompts com mais qualidade. Nesse guia, a gente vai estar focando em criar pessoas. Então, a gente vai estar focando em características ligadas a realismo e fotografia. Porém, se você quer criar ilustração, logo, outros tipos de arte, você ainda vai conseguir trabalhar no vídeo, porque a lógica é a mesma, independente do tipo de arte que você está criando. O que vai mudar são algumas palavras-chave que você vai usar diferente. Então, por exemplo, se eu estou falando de fotografia, a gente vai falar de iluminação, vai falar de realístico, de retrato. Quando você está falando de anime, desenho, ilustração, você vai usar outros tipos de nomenclatura para definir o que você quer. Mas a lógica é sempre a mesma, então esse vídeo aqui vai contemplar todo mundo. A gente vai usar aqui o prompt de uma garotinha. Então eu vou tentar criar uma garota que comendo uma maçã embaixo de uma árvore. E a gente vai variando esses prompts para vocês verem como algumas palavras, como é que vocês podem utilizar palavras-chave para conseguir tirar exatamente o que vocês querem do prompt. Vamos começar? Tem 7 passos esse vídeo e a gente vai ter que ver que todos eles são muito essenciais para a criação do resultado que vocês esperam. E vamos começar do básico, do mais simples, que é fazer o planejamento da imagem. O que eu quero criar? Qual que é o elemento principal dessa imagem? A gente vai escolher isso aqui. E vocês vão ver que a gente vai enriquecer esse prompt conforme a gente vai passando por todos os passos. Então, o que eu quero é criar uma menininha comendo uma maçã embaixo de uma árvore. Eu peguei esse exato prompt curto e coloquei no Dali. Isso é muito importante, tá? Para todo este vídeo, eu estou usando o Dali como base. O modelo que eu estou usando para criar essas imagens é o Dali. Eu poderia estar usando o Leonardo AI, poderia estar usando o Thais AI, e até tem um tópico aqui no fundinho, onde eu vou falar de algumas variações de modelo e tentar esse mesmo prompt em vários modelos diferentes. Mas eu vou usar, para ficar mais uniforme a criação, eu estou usando um modelo ao longo de todo o manual. Mas lembrando, a lógica não muda de modelo para modelo, tá? Alguns modelos têm uma característica diferente ali, outra característica diferente aqui, mas a engenharia de prompt, a criação de prompt, sempre vai seguir os mesmos padrões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o objeto principal que eu quero, que é o centro dessa foto. Eu escolhi uma garotinha comendo uma maçã embaixo de uma árvore. Ele já retornou para mim uma imagem lindíssima, lindíssima, uma menininha de trança comendo uma maçã. Só que qual que é a questão aqui? Às vezes eu preciso especificar um pouco mais características dessa imagem. Então eu preciso especificar que a menininha tem cabelos enrolados ou que ela tem uma determinada idade. Aqui eu escrevi uma garota. Pensa que se eu falar garota para você, você pode pensar desde uma criança até uma moça de uns 20 e poucos anos. Então, fica muito aberto para a IA interpretar. Se você não tem muitas limitações, não é problema que você use uma coisa genérica, como garota, comendo uma maçã. Mas é sempre interessante, é sempre melhor criar um prompt específico. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado que existe, principalmente para o pessoal de computação, mas que se estende muito para a inteligência artificial, que é o seguinte: entra lixo, sai lixo. É um ditado muito popular disso. O que isso quer dizer? Que se eu boto um prompt ruim, o resultado costuma ser ruim. Então vocês têm que cuidar desse primeiro prompt criado. Então, o que seria mais interessante do que eu colocar uma garota comendo uma maçã? Eu especificar exatamente o que eu quero. Então, começar as descrições da característica do objeto principal. Show? Então, a gente vai começar a descrever o que eu quero nesse objeto principal. Pode ser descrição física, tudo que tem a ver com cor, textura, forma, expressão. Você vai ter que colocar aqui. Quando a gente está falando de pessoa,
Normalmente a gente vai pensar em características de pessoa mesmo. Quando eu tô falando de objeto, eu posso pensar na textura do objeto, na cor do objeto. Para a pessoa é cor de cabelo, cor do olho, cor de pele, idade, altura, uma pessoa alta, baixa, magra. Não, que características físicas essa pessoa tem? Qual é a cor dos olhos dessa pessoa? Qual que são as características da roupa que essa pessoa está vestindo? Ela tá formal, ela tá elegante? É um vestido, é uma calça? Quais que são as expressões faciais dessa pessoa? Ela tá triste, ela tá chorando, ela tá feliz? Então você vai ter que dar algumas características sobre esse elemento principal da sua imagem. O que você tem que colocar? Eu até coloquei uma observação bem grande aqui. Tudo que você não define, tudo fica aberto para a criatividade da IA. Então, como eu não defini cor de cabelo, cor de pele, nada sobre a menina, ela me deu uma menina de vestido branco, ela me deu uma menina de trança, ela me deu uma menina loira. Eu poderia ter, mas ela poderia ter me dado qualquer outra coisa. Então, tudo que eu não defino, a IA vai decidir por mim. E nem sempre é bom que a IA decida por mim. Então, eu vou incrementar um pouco mais esse prompt, adicionando algumas características para essa menina. Olha só, eu coloquei uma menina comendo uma maçã, a garota é morena com cabelos cacheados, os olhos são castanhos, ela usa um vestido vermelho e sapatos pretos. Não defini que tipo de vestido, não defini que tipo de sapato, eu não dei muitos detalhes, mas eu incrementei um pouco mais esse prompt. Deixei aberto para ele escolher. E ela me gerou essa menina aqui. Olha que interessante, como eu não decidi que estilo de fotografia eu queria, se era uma pessoa, se era realista, se era uma pintura, se era um desenho, ele me trouxe aleatoriamente um desenho. Mas às vezes eu queria uma imagem assim realista. Então tudo que eu não defino, lembrando, vai ficar livre para IA. Então ela pode devolver um desenho, uma pintura, uma logo, o que ela bem entendeu, o que ela perceber do seu prompt. Então a gente vai especificar isso aqui ainda mais. A gente vai para os próximos tópicos, dando mais riqueza de detalhes para especificar isso. O próximo ponto que eu vou definir é o fundo. Então tá vendo aqui, ó, que ele botou um fundo que parece ser uma casa, ela tá sentada num chão de madeira, com umas plantinhas dentro de vaso. Como eu não defini o fundo, a IA fez o que ela quis. Então a gente vai ter que sempre definir objeto principal e fundo. Nesse caso, eu vou pedir para ela estar sentada embaixo de uma macieira frondosa em um parque. Então eu quero que ela esteja sentada de alguma forma embaixo de uma árvore e eu quero que essa árvore seja de maçãs. Então agora vamos experimentar esse prompt aqui dentro do mesmo modelo. Agora eu tenho uma menina, olha, sentada embaixo de uma macieira. Eu tenho ela de cabelos enrolados, vestido vermelho, comendo uma maçã. Show? Ele conseguiu captar exatamente o que eu precisava. Ele agora já está começando a trazer bem mais próximo do que a gente está imaginando. Que é uma menina morena de cabelo enrolado. Então agora vamos avançar para o próximo passo, que é o nosso tópico 2. O que a gente pode fazer com esse tópico 2? Eu posso pedir para que a IA especifique o estilo que ela quer. Então, lembra que eu deixei em aberto lá atrás? E a IA me trouxe um desenho, e outra hora ela me trazia uma foto, uma coisa mais realista. Então, se eu não defino, ela escolhe. Então, eu vou aqui definir. Nesse caso, eu posso colocar do lado pintura, desenho é giz, anime, fotografia, realístico. Eu posso começar a definir o que eu quero. Inclusive, eu posso definir por um movimento artístico ou por um artista específico. Então, tem um fotógrafo que você conhece, que tem um estilo específico que você gostaria de ter, ou um artista que faz um determinado tipo de pintura e você quer trazer esse estilo desse artista para cá, você pode pedir obras no estilo de uma determinada pessoa ou no estilo de um determinado movimento. Para isso, eu deixei um site aqui para vocês que tem uma lista de movimentos artísticos para vocês conseguirem interagir. Então, ele vem ali várias imagens e você pode escolher pela imagem a qual movimento aquela imagem pertence ou a qual artista aquela imagem pertence. E isso vai te ajudar a criar os seus prompts. Eu queria conseguir abrir para vocês aqui agora, mas eu não vou conseguir abrir o site. Mas ele vem uma lista que vai ajudar você, porque ela é muito visual. Qual que é o problema da maior parte das pessoas criando prompts? A dificuldade vem do vocabulário. Às vezes a pessoa não tem a palavra certa para pedir o que ela quer. Você até tem uma noção do que você quer, mas você não consegue descrever isso em palavras dentro do prompt. Então você pedir em um estilo, você poder escolher uma imagem e pedir no estilo daquela imagem ou no estilo daquele artista te ajuda a precisar descrever menos o que você quer.
Nesse caso, eu escolhi um artista específico. Então, eu vim aqui na lista, achei um artista que me agradou. E esse artista foi o Carl Larsson. Eu não conhecia ele antes, eu olhei na lista por um que tinha um visual que me agradasse. E eu trouxe aqui, ó, a imagem original do Carl Larsson, no estilo dele. E eu pedi um prompt aqui com o mesmo prompt de antes, só que a diferença é que eu botei no final o estilo Carl Larsson. E no final ele me trouxe, é uma menininha bem dentro do estilo da obra original. Olha só, ele já trocou o estilo por uma pintura, já trouxe um esquema de cores parecido com o que o artista costuma usar. Então, você consegue fazer esse tipo de especificação aqui dentro também. Outra coisa que você consegue especificar dentro do prompt é um determinado tipo de câmera, um determinado tipo de lente, um determinado tipo de enquadramento. Então, conhecer todos esses termos de fotografia ajuda você a desenvolver o seu prompt. Então, você pode pedir um prompt com uma lente específica, com uma abertura focal específica. Só que isso é muito fácil para quem é um fotógrafo. E para quem não é? Então, ai meu Deus, eu que nada sei de fotografia, eu sei muito pouco, vou ter que criar um prompt utilizando termos de fotografia? Então, para isso que serve esse manual aqui, para isso que alguém já fez, já deu aquela refinada para ajudar vocês no meio do caminho. Então, eu trouxe essa imagem que mostra visualmente o que esses significados de lente, o que essas lentes significam. Então, quanto menor o milímetro da lente, mais aberta é a câmera. A gente está falando de grandes angulares que vão conseguir pegar mais espaço. Então, quando eu quero ver um cômodo inteiro dentro de uma mesma foto, pegar uma paisagem maior, pegar o todo da paisagem, você vai usar câmeras com milimetragens menores. Quando eu quero imagens com um zoom maior, tipo aquelas fotografias de paisagem não, de animais selvagens ou coisas que estão muito distantes, eu uso uma milimetragem melhor. Essa imagem aqui serve de referência para você conseguir entender onde você quer colocar seu objeto principal. Então você pode pedir um tipo de câmera no seu prompt. Aqui embaixo eu agreguei para vocês alguns tipos principais de lentes que existem na fotografia, já dando um exemplo de cada um deles. Então vamos lá. Vamos voltar lá. O mesmíssimo prompt de ontem, a diferença é que no final eu coloquei lente grande angular. Essas grandes angulares são essas que são feitas para pegar mais paisagem, pegar mais espaço. É um estilo meio GoPro. E olha só como ele já adapta a imagem para ter esse ângulo, né? Esse estilo olho de peixe. Ele se adaptou por conta desse detalhe que eu coloquei aqui no prompt. Então, no dia que eu quiser esse estilo, é só eu adicionar um detalhe no prompt que eu consigo captar ele. Lentes normais são as que vão trazer foto mais padrão que a gente está acostumado. Ele é mais parecido com o olho humano, então eu posso pedir lente normal ou estandarte. Aqui já tem o nome tanto em inglês quanto em português para ajudar vocês. E ele gera uma foto mais comum, assim, onde eu vejo a pessoa mais parecida com o que eu estou acostumado. Essas lentes telefoto são essas mais distantes, que são objetos usados para pegar mais objetos esportivos, e vão dar esse efeito aqui, ó. Eu trouxe até 2 imagens criadas. E a diferença que eu botei aqui no final, ó, do prompt, lente telefoto. Lentes macro são feitas para pegar pequenas coisinhas. Então, para tirar uma foto bem de pertinho de uma joaninha, de uma flor, de uma joia, de uma coisa pequena. Como aqui a gente está tentando gerar uma pessoa, não fazia sentido eu pedir o prompt para uma lente macro. Então, eu não coloquei, eu não trouxe um exemplo de foto. Isso aqui faz mais sentido em outros contextos, quando você está querendo pegar coisas menores. Show? Mas você vai conseguir utilizar esse tipo de lente. É só você colocar macro lens ou lente macro no final do seu prompt, igual a gente está colocando aqui. Esse tipo de lente prime, ele é específico para você tirar... Não é específico, mas assim, ele é muito utilizado para tirar fotos de retrato. Dá aquele efeito um pouco desfocado no fundo. Ele tem uma abertura de luz maior para conseguir... E consegue captar um pouco melhor de pessoas. Então, quando você quiser esse efeito retrato na sua foto, você consegue trazer esse efeito colocando o tipo de lente prime aqui no final do prompt. Olha como ele consegue trazer uma iluminação bem legal para a menininha. Ele já conseguiu trazer tanto para uma moça mais velha. E ele tem esse efeito foto-retrato mesmo.
Agora a gente vai começar a falar um pouco relacionado a tipos de ângulos e enquadramentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma menina, eu tô pegando ela na altura dos olhos, né? Tirando uma foto de frente dela. Mas eu poderia tirar uma foto de cima, poderia tirar uma foto olhando com o ângulo vindo de baixo, eu poderia pegar uma foto dela da lateral ou de perfil. Então eu tenho que especificar esse tipo de coisa dentro do meu prompt. Show? Então, se eu quero uma foto vinda de cima, como é que eu vou explicar isso para o prompt? Como é que eu vou colocar isso lá no meu pedido? Então, eu trouxe alguns tipos de ângulos e enquadramentos possíveis para vocês. Então, aqui, ó, centralizado, quando eu coloco a pessoa, enquadro ela no meio da foto, ela fica totalmente centralizado. Então, eu coloquei aqui no final do meu prompt, garota centralizada. E ele me colocou, me gerou essa imagem aqui, ó. Você vê que ele vai trazer o elemento principal no meio da foto. Observe que, como eu não especifiquei que eu queria uma fotografia realista, ele me trouxe um desenho. Ele me trouxe exatamente o que eu pedi, mas me trouxe um desenho. Então, você vai precisar especificar que você quer uma garota centralizada em uma fotografia realista, se você quiser uma pessoa. Assimétrica, quando a pessoa não está exatamente no meio da foto, ela pode estar em assimetria também com algum elemento da imagem. Então a árvore está numa simetria e ela está em outra direção. Ele vai trazer esse efeito mais assimétrico para a foto. E aqui ele também trouxe, ó, agora ela está de lado, já não está mais no centro da foto, mas manteve a característica de ser um desenho. Eu não tenho nem ideia de como eu pronuncio isso aqui, mas vai ser o ângulo de baixo para cima. É basicamente isso. É aquele ângulo de quem está inclinado para cima, dando uma sensação de que você tá olhando de baixo, sabe? A câmera de baixo para cima, assim. Igual a gente consegue ver nessa menininha aqui, ó. Eu fiz o mesmo prompt, agora adicionando a palavra que se refere a esse tipo de ângulo. Aí é só vocês copiarem e colarem aqui, que eu não vou me dar nem o trabalho de tentar pronunciar isso aqui. Então ele já adaptou a foto ó, como se eu estivesse pegando ela de baixo para cima, vendo uma menininha com um fundo maior, a menininha menor, porque eu tô olhando assim nessa direção. Então é esse tipo de referência que você vai precisar usar para criar esse tipo de imagem. A gente também tem o oposto desse ângulo, que é o de cima para baixo. Então, quando você quiser trazer esse efeito de visual de cima para baixo, você pode usar essa palavra como palavra-chave adicionada ao seu prompt, que é esse ângulo contre-onglet aqui. Então, você vê que ele já muda totalmente o aspecto da imagem, só de eu adicionar uma palavra-chave de ângulo nela, ele já consegue reposicionar essa menina. Quando a gente está falando de enquadramentos, a gente já não está mais falando do ângulo da imagem, mas da forma que esse objeto tá. Então, o primeiro plano é quando eu vejo uma pessoa bem de pertinho, tipo essa menina aqui, ó. Então, vai ter um plano mais distante, planos onde eu pego bem mais perto, eu tô vendo bem perto do rosto dela. Então, vocês vão ter vários tipos de plano. Eu não trouxe todos aqui, eu trouxe só o nosso plano principal, que é esse primeiro plano aqui. A palavra-chave em inglês para vocês conseguirem pedir ele. Eu coloquei aqui, enquadramento em primeiro plano. E você vê como ele traz uma menininha bem mais próxima, bem mais em primeiro plano. O fundo já não tem tanto destaque. Então, ele já adaptou minha imagem para o que eu pedi de primeiro plano. Eu deixei um artigo aqui embaixo com os 7 tipos de planos fotográficos possíveis. Então, ele vai ter todos os tipos de plano. Vocês vão poder ver uma lista e escolher qual que vocês vão querer na imagem de vocês. E depois é só colocar a palavrinha-chave no final do prompt de vocês. Agora vamos para alguns tipos de composição possíveis, para você saber como pedir. Aqui também tem uma coleção gigantesca de composições que vão ajudar vocês a identificar. Como é que vocês podem ter ajuda para identificar esses tipos de composição? É só usar a inteligência artificial para ajudar você a formar o prompt. Então você vai chegar lá no ChatGPT, no Gemini e pedir assim, olha, você pode me dar os principais tipos de composição de fotografia e me explicar cada um deles? Ele vai te dar uma lista e explicar. Você pega aqueles nomes, copia no Google, pede para ele coloca no Google para ele te dar alguns exemplos visuais, você conseguir visualizar aquilo e escolhe quais que são mais apropriados para você. Show, você pode pegar um artigo de blog, tem a lista de composições, eu trouxe só um que eu achei mais relevante, que é esse padrão tipo repetitivo. Eu quero que um objeto igual se repita na imagem. Essa sensação de que tem várias coisas semelhantes na imagem guiando. Eu consigo trazer isso adicionando repeating partners. Então eu posso pedir padrões repetitivos aqui. Você vê que ele começa a espelhar a árvore aqui no fundo e trazer algumas coisas repetitivas na imagem junto com o nosso padrão principal.
Você pode pedir simetria ou reflexão. Isso aqui pode ser usado junto ou separado, tá? Então, essa sensação de simetria, de que as coisas estão alinhadas. Igual a gente vê aqui, ó, na imagem da menininha, as árvores aqui perfeitamente simétricas. Então, como eu adicionei esse padrão de simetria, ele já trouxe para mim. E reflexão, ele consegue trazer elementos de reflexão também. Olha como ele aqui, ó, trouxe a simetria e a reflexão aqui no lago atrás da menininha. Você consegue adicionar essas palavras-chave para conseguir esses efeitos aqui atrás. Espaço negativo também é um tipo de composição que eu achei interessante, porque muita gente às vezes quer essas imagens um pouco mais minimalistas, onde o objeto não fica necessariamente no centro. Então, essa imagem eu trouxe só para ilustrar o que é esse tipo de composição, mas basicamente é isso. Eu tenho uma foto onde tem menos elementos, não é uma foto tão poluída, ela é mais simples, mais minimalista, tem mais espaço vazio ao redor da figura. Então eu fiz o mesmo prompt da menina, com a diferença de que eu coloquei a palavra-chave negative space, ou espaço negativo aqui no final. E você vê que ele limpa muito mais o fundo. Eu continuo estando num parque, mas ele é um fundo muito menos poluído. O meu objeto principal está bem mais centralizado. Então eu consigo esse tipo de imagem mais minimalista, trazendo um pouco de espaço negativo para dentro dela. Agora a gente vai falar das possibilidades de tipo de iluminação que você pode adicionar como palavra-chave dentro dos seus prompts. Então eu posso ter uma iluminação vindo de cima, vindo das costas da pessoa, indo direto de frente, uma iluminação mais fria, uma iluminação mais quente. Então aqui você pode pensar em tanto em tipos de iluminação quanto em temperatura dessa iluminação. Eu quero uma foto mais quente, com aquela cara de calor, de verão, de pôr do sol, ou eu quero uma iluminação mais fria, com cara de iluminação de artificial, com cara daquela iluminação mais gelada, para um ambiente mais dramático, né? Um fundo mais de filme. Eu posso adicionar, eu não coloquei como um tópico aqui, mas é uma possibilidade de vocês adicionarem dentro dos prompts isso como uma possibilidade. E tipos de iluminação, eu trouxe assim uma lista com tempos, com foto, com exemplo, com tudo aqui para vocês, olha. A gente pode pensar em luz natural, que é essa luz do sol, luz de quem está do lado de fora de um ambiente. Então, se você adiciona natural light, ele vai focar nesse tipo de iluminação. Você vê que ela tá com cara de que tá num pomar mesmo. Então, junto com natural light, aqui nesse caso eu só coloquei natural light para gerar essa imagem. Eu poderia colocar golden hour, para ele pegar aquele horário de pôr do sol. Ou colocar junto natural light, pôr do sol. Nascer do sol, ele ia trazer um horário específico, um tipo de iluminação específica. Você pode incrementar esses prompts com mais detalhes. Natural light e colocar o horário, tipo meio-dia, para ele ter uma iluminação mais forte, mais daquele sol do meio do dia. Você consegue ir descrevendo um pouco mais. Olha o que acontece quando eu mudo um pouco o meu pedido. Então, eu trouxe aqui luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento, ela é um tipo de iluminação extra que você usa quando vai fazer uma imagem para suavizar sombras. Então, você vê que esse aqui que eu trouxe de exemplo do rapaz, quando eu uso só uma iluminação vindo de uma direção, eu fico com uma sombra super marcada na outra. Quando eu tenho uma iluminação uma luz de preenchimento, eu consigo suavizar essas sombras. É como se eu tivesse uma outra luz para minimizar essa sombra. Quando você adiciona isso ao prompt, você consegue esse efeito também dentro da imagem criada por IA. Então, olha só, eu tenho uma menina que ela tem, mesmo com a iluminação, com a luz da imagem tá vindo das costas dela, a luz principal, ela ainda tem sombras muito suavizadas. Dá esse efeito de luz de preenchimento na imagem de vocês. Show, mantendo o pedido anterior, de ser uma garota de vestido vermelho, sentada embaixo da árvore. Então ele consegue ir ajustando a iluminação para o que você deseja. Backlight é esse efeito de uma luz vindo de trás da pessoa. Então a iluminação principal da imagem vem de trás, e aqui não tem uma preocupação tão grande com sombra. Então nessa aqui, enquanto você tem a fill light, que suaviza as sombras, backlight só está vindo do contorno ao redor e pegando a iluminação de trás, das costas da pessoa. E olha como ele consegue trazer esse elemento também, ó. Uma menininha com a iluminação vindo das costas dela, o cabelo dela tá iluminado, mas a frente nem tanto. Aqui também, ó, a iluminação vindo das costas dela.
Então, a única coisa que eu fiz de variação dentro do prompt foi adicionar esse backlight no final e ele já ajusta a iluminação. Ring light, ele é uma espécie de tipo de backlight, mas ele traz esse efeito brilhante em volta da pessoa, sabe? De bem ring light mesmo, do que a gente está acostumado a pensar para iluminação de frente, só que de costas. Ele traz esse efeito meio de aura em volta. E ele consegue refletir isso também. A IA também consegue refletir isso. Olha como ela fica brilhante. A luz está vindo de trás, mas ele gera essa iluminação vindo das costas dela. Ela fica com uma espécie de contorno. E é daí que vem o nome, né? Luz de contorno ring light. A única diferença que eu fiz nesse prompt foi adicionar essa palavra-chave no fim. Então vocês conseguem fazer esse controle de iluminação. Luz de estúdio é quando você quer aquele efeito de luz um pouco mais artificial, realmente como se tivesse sido feito dentro de um estúdio. Show? Então, olha só como ele dá um efeito bem menos natural nessa iluminação. E ela parece uma foto tirada dentro de um estúdio. Não tem uma luz externa, não tem uma fonte de luz como o sol ali no fundo. Ele tem a menina, ela tá muito mais com cara de iluminação de estúdio. Olha só como os braços dela estão iluminados. Então eu consigo trazer esse efeito que é um pouco mais artificial, mas em alguns casos as pessoas podem utilizar. Para alguns casos isso faz sentido. Então basta adicionar junto do prompt o Studio Light ou luz de estúdio no final como palavra-chave. Luz difusa é essa luz um pouco mais suave. Olha como também não tem nenhuma fonte de iluminação nessa imagem. Ele traz essa luz bem mais suave, bem mais difusa, mas ainda assim natural. Não tem aquela cara artificial de luz de estúdio, mas é uma luz mais suavizada. Você consegue esse efeito adicionando esse luz difusa como palavra-chave no final do prompt. E flashlight, eu acho que é o que todo mundo já está mais acostumado com esse perfil de foto de casamento, foto de pessoa, que é esse efeito flash mesmo, como se a câmera tivesse um flash que dá esse efeito mais brilhante no rosto, dá um efeito mais brilhante na pele, como se o fotógrafo tivesse usado um flash na hora de tirar a foto. Você também consegue trazer esse efeito real para dentro da inteligência artificial, só usando a palavra-chave de que você quer uma flashlight ou uma luz de flash adicionada à iluminação da sua imagem. Feita essa parte de iluminação, a gente vai para a parte de atmosfera. Geralmente essa é a palavra-chave que você vai usar dentro do prompt, que vai estar associada a sentimento, clima daquela foto. Então eu posso ter duas fotos muito parecidas, com a mesma iluminação, com o mesmo enquadramento, com o mesmo tipo de lente, mas que uma tem um efeito mais dark, mais trevoso, outra tem um efeito mais feliz, mais brilhante. Então você vai conseguir trazer esse efeito de emoção, de clima para o seu prompt, através dessas palavras-chave de atmosfera que você vai adicionando nele. Então a gente vai manter o mesmo prompt, só que adicionando uma atmosfera romântica. Ele já vai trazer para a foto vários elementos que remetem a essa atmosfera romântica. Ele já vai trazer um vestido para a menina, já modifica para um vestido mais romântico. Ela já tem esse cabelo que é característico de um visual mais romântico. Ela tá com um sorriso assim, ó, meio sedutor, olhando para a pessoa. Então ele faz modificações para trazer esse clima romântico, essa atmosfera romântica para foto. E vocês vão ver como que isso muda as coisas quando eu troco para dramático, por exemplo. Olha, eu quero uma atmosfera dramática na minha foto. Ele já mudou para um fundo mais escuro, para uma coisa mais. O rosto da menina já não tá tão alegre, ela tá ali um pouco mais dramática. Olha como ele já muda até o tecido da imagem, para um tecido característico de uma coisa mais dramática, mais sóbria, que é um tecido mais aveludado. Então ele muda as características para se adaptar. Quando eu trago isso pro melancólico, olha como ela parece mais triste, mais melancólica. Como que a imagem já remete a um outro tipo de atmosfera. Eu fiz a mesma coisa do mesmo prompt, só mudando uma palavra-chave e ele já muda todas as características da imagem. Quando a gente fala de alegre, olha só, ele já traz uma menina sorrindo, com uma iluminação feliz. Ela tá aqui contente, segurando a maçã dela. É uma criança, remete a essa coisa da alegria. Só adicionando a palavra alegre no fim. Então já trouxe outros tipos de atmosfera. Misterioso, ele já muda aqui para uma menina com um olhar mais misterioso. Olhando assim meio de canto de olho, como se ela tivesse misteriosa. Isso
pequenas palavras-chave que vão fazendo ajustes, ou um fundinho mais escuro, uma coisa um pouco mais filme de terror, assim. Serenidade, ela já traz essa plenitude, uma menina calma, um fundinho dourado. Então, pesquisem palavras-chave de tipos de atmosfera ou sentimentos que vocês querem trazer para essa foto. Então, às vezes, você está criando uma campanha de marketing, uma campanha específica, para um tipo de sentimento específico, você consegue trazer isso através desse tipo de palavra-chave adicionada ao seu prompt. Aí eu testei mais alguns aqui, por exemplo, uma atmosfera assustadora. E essa menininha realmente parece que saiu de um filme de terror e que vai colocar, sei lá, um machado na sua cabeça. Então ele já conseguiu remeter isso, uma atmosfera festiva, mais uma menininha alegre. Então, esse tipo de palavra-chave é um dos que mais modifica as características da imagem. Por isso que é um dos que vale mais a pena investir. E geralmente a gente sabe o sentimento que a gente quer trazer na imagem, então pode ser um dos caminhos mais fáceis de você ter um prompt bem resolvido aqui. Obviamente, a gente já chegou aqui no tópico 7 e tem 1 milhão de outras características que vocês poderiam trazer. É claro isso, eu acho que é evidente. Se eu estivesse falando de comida, eu estaria usando outras características. Se eu estivesse falando de pintura, eu estaria usando outras características que não são necessariamente composição, que não são necessariamente ângulos. Mas essas características que eu trouxe aqui, eu busquei que fossem um pouco mais genéricas. Então, um ângulo, eu posso pensar também por quando eu estou tirando uma foto de um hambúrguer, ou de um açaí, ou de uma campanha de Dia das Mães, eu preciso pensar no ângulo que eu quero. Eu preciso pensar na iluminação, eu preciso pensar em algumas coisas. Então, eu trouxe algumas características que são genéricas e que vão servir para quase qualquer prompt. Mas é claro que você pode trazer características específicas da sua área, ou do elemento ou da foto que você quer criar. Show? O que a gente vai falar agora, como tópico 7, esse tópico adicional, é um pouquinho das variações entre os modelos de inteligência artificial. E o que eu estou chamando aqui de modelos de inteligência artificial? Um modelo não necessariamente é um site, apesar de que alguns sites, algumas ferramentas, são donas de modelos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho o modelo DALL-E 3. Se não me engano, o modelo DALL-E 3 é utilizado dentro do Bing. Então, o modelo não é o Bing, o modelo é o DALL-E. E o Bing utiliza esse modelo dentro da ferramenta dele. Então, eu posso ter várias ferramentas que utilizam como base o mesmo modelo. Por isso que eu recomendo que vocês aprendam modelos e não ferramentas. Porque eu posso trocar de ferramenta a qualquer momento. Aquela ferramenta pode acabar, pode ficar cara demais para mim. Ela pode acontecer 1 milhão de coisas diferentes. Então, não se apeguem a ferramentas, se apeguem a modelos. Que aí vocês vão ter muito mais facilidade em transitar entre ferramentas. Porque você já vai saber transitar, já vai saber trabalhar com aquele modelo. Mas o que acontece? Por que as pessoas confundem isso? Muitas vezes o nome da ferramenta e o nome do modelo é o mesmo. Por exemplo, o modelo é imagina, vamos pensar para uma IA de texto. O modelo é o ChatGPT. E o nome da ferramenta também é ChatGPT. Então dá a sensação que uma coisa está ligada à outra. Mas, por exemplo, um monte de ferramentas de IA podem utilizar como base o modelo ChatGPT e colocar outro nome, incrementar a ferramenta ou incorporar o ChatGPT internamente dentro da ferramenta deles. Mas o modelo em si continua sendo o ChatGPT. Para a gente testar diferentes modelos, eu incrementei aquele prompt que a gente estava utilizando. Então, eu peguei aquele menina no parque, sapato preto, vestido vermelho, que era aquela base que a gente estava usando em todos os prompts, e incrementei vários elementos, para vocês verem que eu posso usar várias palavras-chave junto com o meu prompt. Então, eu pedi uma fotografia realista, eu pedi um ângulo e uma simetria, e eu queria que a menina estivesse centralizada na foto. E eu pedi também com negative space, eu queria uma luz natural, com golden hour, que é essa questão do pôr do sol, e uma atmosfera misteriosa. Então, eu adicionei várias daquelas palavras-chave que eu mostrei antes para vocês. E joguei isso dentro de vários modelos diferentes. Aqui, eu não tenho compromisso com o resultado. Então, se saiu feio, eu coloquei aqui. Se saiu bonito, eu coloquei aqui. Assim,
Mas o fato de uma imagem, por exemplo, não ter saído perfeita com esse prompt, não desvalida o modelo, tá? O que eu quero dizer com isso? Só porque eu coloquei esse prompt específico aqui no Dali, um exemplo, e ele não me retornou o que eu gostaria, não quer dizer que o modelo por si só está desvalidado. Só quer dizer que aquele modelo talvez não seja apropriado para esse tipo de característica, para esse tipo de fotografia que eu quero gerar. Então, vão ter modelos que vão ser melhores com imagens realísticas, vão ter modelos que vão ser melhores para logos, modelos que vão ser melhores para imagens e ilustração, tipo desenho. Cada modelo ele vai se adaptar melhor a um tipo de característica. Por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, que a imagem, as capas de imagem que eu crio para o canal, eles são com o modelo da Tez AI, Tez AI Dream V2, que é o modelo que tem aqui para baixo, a Tez AI Dream. Vocês vão ver que para esse prompt que eu coloquei da menininha que a gente está utilizando no exemplo, ele não trouxe um resultado tão legal. Mas para as capas que eu utilizo dentro do meu canal, eles servem. Eles trazem imagens muito mais apropriadas com o fundo, com a temática do meu canal. Então você vai ver que não é uma variação de um modelo, é supra-sumo da perfeição, ele vai servir para tudo. É questão de adaptar a ferramenta com a necessidade. Então, eu tenho que fazer isso. Qual que é o melhor modelo para fazer isso? E eu vou nele. Então você não tem que descartar ferramentas, você não tem que descartar modelos, você não tem que escolher uma plataforma específica. O que você vai fazer é falar qual que é a plataforma que vai mais me atender nessa necessidade aqui que eu tenho nesse momento. É essa, eu vou usar ela por enquanto. Depois eu vou usar outra. Então, por exemplo, eu peguei aquele prompt, esse prompt aqui completo que eu fiz, joguei no Dali. Olha como ele trouxe imagens sensacionais, com bastante qualidade, não tem erro de mão, não tem erro de olho. As imagens ficaram lindíssimas aqui dentro desse modelo. Vários climas diferentes, mas maravilhosa, maravilhosa. Quando eu jogo esse mesmíssimo prompt no Midjourney, ele até me entrega um resultado legal. Mas você vê que ele não se apegou muito às características que eu coloquei no prompt. Ele teve mais dificuldade de se prender ao que eu pedi. Então me dá um vestido vermelho, um sapato preto. Ele até identificou que a menina tinha que estar comendo alguma coisa, que ela devia estar num fundo com árvores e que ela devia estar de vestido. Mas ele não conseguiu identificar a cor, não conseguiu identificar o objeto que ela deveria estar comendo, não conseguiu identificar que o fundo deveria ser uma macieira, um pomar especificamente. Mas ele me trouxe imagens de altíssima qualidade. Talvez, para fazer esse pedido para dentro do Midjourney, eu tivesse que usar um prompt um pouco diferente. Tentar tirar ou colocar algumas coisas, fazer algumas tentativas e erros. No Leonardo AI, pedindo a mesma coisa, ele também não conseguiu se apegar ao vestido vermelho, não conseguiu se apegar ao sapato preto, ao cabelo cacheado. Aqui ele ainda conseguiu identificar que o cabelo tinha que ser cacheado. No Leonardo AI ele não conseguiu identificar. Ele me trouxe uma pessoa de cabelo liso, me trouxe um fundo de flores, de floresta. Então, ok, isso já tá interessante. Ela também tá comendo alguma coisa, mas não é uma maçã. Então, para isso usar isso aqui, eu teria que dar uma adaptada também para o Leonardo AI. Na Tez AI, ele já conseguiu, pegar que o vestido tinha que ser vermelho, que tinha que ser uma garota, que tinha que ter uma árvore, que ela tinha que estar debaixo de uma árvore, mas não conseguiu pegar que ela deveria estar comendo alguma coisa. Então você vê que diferentes tipos de modelo vão responder diferente. E o que é importante? Esses modelos têm variações entre eles. Então tem versões. Esse aqui, se não me engano, eu usei o Tez AI Dream V2. Mas tem o V1, tem o V3, que ainda está em treinamento. Então tem vários tipos de modelo. O Leonardo AI também tem os dois modelos. Tem o Leonardo AI 1 e o Leonardo AI 2. Então talvez um desses modelos entregue um pouco melhor do que o outro. Aqui, se não me engano, eu usei o 2 também. Aqui o Midjourney V5, ele já está na quinta versão. Talvez se eu usasse o V4 ou o V3, o resultado saísse melhor. Importante dizer, essas categorias aqui numéricas não necessariamente significam qualidade. Ou seja, o V5 ele não é melhor necessariamente que o V1. É tipos de saída diferentes. Então o V5 ele me entrega um resultado diferente do V2, que é diferente do V3. Mas não necessariamente um é melhor que o outro. São mais sobre características da entrega. Show? Então a mesma coisa para o Dali. Aqui eu usei o Dali 3. Mas não quer dizer que o 2 e o 1 é pior que o 3. Só quer dizer que eles têm entregas diferentes e podem servir a propósitos diferentes. Quando vocês quiserem explorar essas ferramentas todas, o que eu recomendo para vocês?
A plataforma da Tez AI, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, ela permite que você utilize todos os modelos. Ou seja, é um centralizador de IA. Eu já usei essa plataforma em um outro vídeo que a gente fala aqui sobre como montar modelos de e-mail e tudo mais. Então, basicamente, é como se eu contratasse uma ferramenta que dentro tem todas as outras ferramentas disponíveis. Por isso que eu consigo ficar usando vários modelos pagos assim, sem ter que ter 30 assinaturas, uma de cada modelo. Porque eu utilizo a Tez AI e ela permite que eu gere uma imagem no Dali, outra imagem no Midjourney, sem precisar ter assinaturas diferentes ou problemas diferentes. Eu vou deixar o link aqui embaixo para ajudar vocês a conseguirem testar e utilizar esse tipo de coisa também. Se não me engano, ela tem créditos grátis, então vocês vão poder fazer testes grátis dentro da plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é sempre bom deixar aqui embaixo. E eu pretendo trazer para vocês como próximo vídeo, um vídeo de como criar logos com inteligência artificial. Então a gente vai nichar um pouquinho e trazer mais específico para o pessoal do web designer que vai querer criar logos com IA.